Boa tarde mais uma vez para você, nossos ouvintes da Rádio 102,1 Gospel FM de Uberaba. Boa tarde a você que está aqui com a gente através do YouTube, participando desse nosso programa muito informativo. Hoje nós temos a honra de ter o Dr. Osmar Eustáquio Ribeiro de Souza. Nós vamos falar juntamente com ele sobre o câncer, a prevenção do câncer de próstata. Ele é médico especialista em urologia, ele é graduado pela UFTM, mestre em patologia geral pela UFTM. É um grande prazer e ele veio aqui para a gente desmistificar tantas coisas, fazer desse super-homem que está aí do outro lado, entender que ele tem uma saúde para cuidar, não é isso, doutor Osmar? Exatamente. Boa tarde a todos, os ouvintes da Gospel FM. Estamos aqui para discutir esse assunto extremamente importante. Passado o Outubro Rosa, que as mulheres foram em peso fazer o exame de mama, nós estamos aqui no Novembro Azul, né, para cuidar da saúde do homem. É isso aí. Encerrando, né? Hoje é dia 28 de novembro. Encerrando, né? Aqui para nós, que o nosso programa é exibido somente aos sábados, a gente encerrando esse programa com esse tema tão importante e relevante para os homens. Eu queria perguntar para o senhor, o câncer de próstata acomete muito os homens? Sim, o câncer de próstata é um câncer extremamente frequente. Apenas o câncer de pele, né, é mais frequente nos homens do que o câncer de próstata. Então, no homem, primeiro o câncer de pele, tanto nos homens quanto nas mulheres. Aí, no homem, o câncer de próstata é o segundo mais prevalente. Então, é uma doença com a prevalência, com incidência muito alta na população masculina. É curiosidade minha. Nós falamos do Outubro Rosa, bem lembrado pelo senhor, e agora Novembro Azul. Quando a imprensa faz essa motivação, porque antigamente isso não existia, está mudando o comportamento do homem? É só no Novembro Azul ou durante o ano? Esse comportamento, a mídia está conseguindo ajudar os médicos a levar saúde para os homens? Com certeza. Mudou muito, né? Vamos dizer, quando eu era acadêmico, até 98, realmente a gente notava que muitos homens recusavam, não aceitavam fazer os exames e tudo mais. Hoje em dia não, o homem vai com naturalidade fazer o exame de próstata. Aquele paciente resistente hoje é raridade. Maravilha saber que através da mídia, né, nós aqui falando, a mídia visual, a gente está conseguindo contribuir e mudar o pensamento das pessoas, de tanto falar e conscientizar as pessoas. Não é mesmo, doutor Elias? É verdade. Doutor, o câncer de próstata, ele acomete muitos homens? O câncer de próstata acomete muitos homens, sim, né? Existem alguns dados estatísticos, né, que ali entre dos 40 aos 50 anos de idade, em torno de 4%. Dos 50 aos 60, 7%. E aí vai subindo progressivamente, tá? Depois dos 80 anos de idade, já em torno de 60% dos homens vai ter câncer de próstata. Existe uma estatística que, se o homem viver até 106 anos de idade, certamente ele terá câncer de próstata. Então, é uma doença extremamente relacionada com a idade. Começa com 4% ali aos 40 anos de idade e vai subindo progressivamente. Interessante. E qual faixa etária que o senhor percebe a maior resistência? É na primeira consulta? Ou a pessoa, aos poucos, ele vai deixando assim esse preconceito, né? Essa resistência de lado? Bom, a primeira vez que o homem vai ao urologista, ele realmente chega ansioso, ele fica assustado, ele quer sair do consultório imediatamente, né? Ele chega lá e já quer fazer o exame e ir embora, ele fica ali ele está inquieto, ele está impaciente, ele não está à vontade, né?
Aí depois que ele nota que esse exame de toque, nesse que é o que assusta tanto, que é o toque retal, que é um exame que dura no máximo uns 20 segundos, 30 segundos, é extremamente rápido. Né? Não é aquele toque demorado, às vezes vai ficar 5 minutos fazendo o toque. Não, é 20 segundos, 30 segundos no máximo. Então, um exame rápido. Aí depois que ele percebe que é uma coisa extremamente simples, ele vai ficando à vontade. E nas próximas consultas, aí ele vai ficando à vontade e fica tudo bem, né? Mas a primeira vez que o homem vai, ele fica um pouco assustado. Assim, ele não está preparado para aquele ambiente ainda, né? Mas depois acostuma, né, doutor? Doutor Osmar, a gente estava conversando antes aqui do programa começar e o senhor me falou uma coisa que eu achei muito interessante. É de falar da saúde do homem, né? Que quando ele vai para fazer esse exame, o senhor tem todo um trabalho com ele de ver essa questão da prevenção da saúde do homem, que às vezes ele acha que vai lá só para fazer esse exame do toque e não é só isso, não é verdade? Com certeza. Essa pergunta sua é importante, é relevante. Porque, veja bem, por que o homem vai fazer o exame de próstata? Porque ele não quer morrer de câncer de próstata, é óbvio. Mas quem diz que o câncer de próstata é a maior causa de mortalidade dos homens? Não é, tá certo? Então, às vezes, o homem chega lá no consultório para fazer o exame de próstata, mas ele está pesando 130 quilos, ele fuma muito, ele é sedentário, tá certo? Ele é hipertenso, às vezes ele é diabético e não sabe. Então ele tem uma série de outras doenças que pode matar ele muito antes do câncer de próstata. Então eu não posso focar no câncer de próstata. Eu, como médico, tenho que ver a saúde do paciente global, né? Examinar ele como um todo e ver quais os problemas que ele tem que poderia, então, vir a causar a morte desse paciente. Então, vou fazer um exame, uma anamnese, ver a história familiar dele, ver quais doenças tem na família, vou ver se ele tem algum hábito, né, tipo tabagismo, sedentarismo, examinar, fazer um exame físico completo, né, de coração, pulmão, exame físico do abdômen, examinar o pênis, os testículos, né, e depois vou fazer o exame de próstata. Então, o homem, quando vai no urologista, ele tem que receber uma atenção global, não somente o exame de próstata. É verdade. A saúde do homem é muito importante e é muito, às vezes, negligenciada pelo próprio homem por medo. E isso não dá para aceitar isso mais nos dias de hoje. Doutor, quais são os sintomas do câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata, ele não é para ser descoberto por sintomas, tá certo? Por quê? Se eu fizer o diagnóstico de um paciente por sintomas, esse tumor já está disseminado, tá? Então o paciente tem que ir lá no consultório fazer o exame sem sentir nada, porque quando ele sente alguma coisa, esse tumor já passou de hora de ser tratado. Então ele tem que ir no consultório assintomático. Ele tem que ir lá, ele não deve ter dificuldade para urinar, ele não deve estar tendo sangramento urinário, ele não deve ter dor óssea. Então, nessa situação, o paciente vai lá, se ele tiver um câncer de próstata, esse tumor está inicial, localizado, a tempo de ser tratado. Se ele chega para mim com dor óssea, com sangramento na urina, com dificuldade para urinar, se for um câncer de próstata, esse tumor vai estar avançado e não vai ser mais possível a cura do paciente. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão aqui na live ao vivo pelo YouTube. Um grande abraço para a Tainara, para o Francisco, para a Viviane Cristiane, para o Zezé Porde, para a Sharon, Maria José de Souza. Gente, muito obrigada. A gente fica muito feliz de vê-los todos aqui com a gente, tá? A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Chama mais alguém aí para participar desse bate-papo aqui com a gente, porque eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas daquele pai, daquele irmão, daquele amigo e do seu esposo, às vezes, namorado, diante de um exame, né, de próstata, que é o cuidado com a saúde do homem. Até já. Após os comerciais, o Vitrine Social volta já já. Boa tarde a todos. Estamos de volta com o programa Vitrine Social e Saúde.
Agradecendo a todos que estão nos acompanhando pelo rádio FM, pelo aplicativo da rádio e também pela live aqui no YouTube. Chamem todos, é um assunto extremamente importante e vamos compartilhar com o máximo de pessoas possível para a gente poder mudar a situação global que nós vivemos com relação ao preconceito quanto ao câncer de próstata, quanto aos tratamentos. Doutor Osmar, quais são os exames preventivos do câncer de próstata? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o check-up de próstata, que faz parte dessa questão. Primeira questão que é importante é o seguinte, quando fala em prevenção, a gente está falando em evitar algum problema, tá certo? Então, no câncer de próstata não existe prevenção, porque não tem como evitar que aquela pessoa que tem aquela tendência, ele vai ter o câncer de próstata. Então, o que existe no no câncer de próstata? Existe o diagnóstico precoce. Isso sim é importante, né? Então, se o paciente for ao médico, fizer os exames, ele vai fazer um diagnóstico precoce. Então, a função do check-up de próstata é o diagnóstico precoce, ou seja, descobrir esse tumor inicial, restrito à próstata, no momento que a gente é capaz de curar esse paciente através de cirurgia, através de radioterapia, por exemplo. É verdade, a prevenção é tudo. A gente costuma falar que se você faz a prevenção odontológica e pega uma cárie pequena, ela não se desenvolve e não perde o dente. Quando a gente falou do câncer de boca também, a gente falou da prevenção de pegar o tumor no início. E a próstata, a mesma coisa. Tudo no início se resolve de maneira simples e fácil. Tudo mais avançado já não se resolve tão fácil assim. Doutor Osmar, o tão falado e o tão temido, o exame do toque retal, qual é a utilidade dele, então? Extremamente útil esse exame, né? Veja bem, existem dois meios que a gente tem para suspeitar de um câncer de próstata. Quais são? Um exame de sangue simples, que é o chamado PSA, que é o antígeno prostático específico. Quando esse exame colhido no sangue ele está alto, é uma suspeita de câncer de próstata, mas pode ser uma série de outros problemas. Existe o diagnóstico diferencial daquelas situações que pode elevar esse exame de sangue chamado PSA. Por exemplo, uma próstata grande, uma prostatite, o próprio toque retal pode aumentar o PSA. Mas então, um dos meios da gente suspeitar que existe o câncer de próstata é o PSA. O PSA, ele é responsável por 80% dos diagnósticos de câncer de próstata. Só tem um pequeno detalhe, esse exame é excelente, mas 20% dos casos de câncer de próstata, o PSA não aumenta. Aí que entra o toque retal. Porque se aquele paciente tem um PSA normal, né, como é que eu vou fazer o diagnóstico do câncer de próstata? O único jeito é fazer no toque. Então, 20% dos casos de câncer de próstata, a suspeita do câncer de próstata é feita quando o médico especialista faz o toque e sente que a próstata está endurecida. Por isso que esse exame é muito importante, né? Porque se o PSA fosse capaz de diagnosticar 100% dos casos, o exame de toque não teria necessidade nenhuma, né? Só que o exame de PSA, ele aumenta só em 80%. Então, ele não é um exame 100% específico. Ah, tá. Porque ontem eu estava conversando com um ouvinte e ele estava me falando que ele não fez o exame de toque porque ele tinha feito o exame de PSA e tinha dado normal. Então, para você que estava discutindo esse assunto comigo ontem, quando a gente faz o exame de sangue, o PSA dá normal, não te isenta de fazer o exame de toque. Os homens têm que conscientizar que isso é saúde em primeiro lugar. Doutor Osmar, quando devo começar a avaliação para a detecção do câncer de próstata? Ok, bom, o consenso brasileiro, da Sociedade Brasileira de Urologia, define que aos 45 anos de idade, todos os homens devem fazer o câncer de próstata.
Então, aos 45 anos de idade, todos os homens. Agora, existe duas situações que aumenta muito o risco de câncer de próstata, que é aquele paciente negro e o paciente que tem história familiar. Nesses pacientes, nessas duas situações, como o risco dele aumenta muito, ele deve começar a fazer o exame aos 40 anos de idade. Antes é só se ele sentia necessidade, né? Na realidade, antes dos 40 anos de idade, existe câncer de próstata? Sim, mas essa incidência é muito baixa, né? Vai ser em 1%, né, dos homens no máximo. Então, vamos dizer, a nível de saúde pública, você fazer exame de próstata em todos os homens, vamos dizer, abaixo de 40 anos de idade, você vai beneficiar um grupo muito pequeno de pessoas. Então, não há indicação de fazer o exame antes dos 40 anos de idade, mesmo tendo história familiar. Agora, se aquele sujeito, ele, por exemplo, é negro e tem 3 tios ou 3 irmãos e um pai com câncer de próstata, ele chega lá, doutor, eu quero fazer com 35 anos de idade, eu vou fazer o exame. A gente não vai recusar o exame daquele paciente, por quê? Ele tem um histórico forte, ele tem vários pacientes, vários familiares, ele tem a cor que também preocupa, então nesse caso a gente poderia fazer. Mas tirando essas situações de um risco muito aumentado, realmente antes dos 40 anos de idade, por uma questão de saúde pública, não há indicação. Então, a partir dos 45 anos de idade é o indicado para começar para todos, né? E qual a periodicidade que isso deve ser feito? Em relação à idade, tem uma outra questão importante, que é o seguinte: depois dos 75 anos de idade, se o paciente não tiver sintomas, já perde um pouquinho essa necessidade de estar fazendo o exame. Por quê? Porque depois dos 75, talvez esse diagnóstico não vai ajudar tanto o paciente. Então, o exame de próstata deve ser feito dos 45 aos 75 ou dos 40 aos 75, se o paciente tiver fator de risco. Depois dos 75, se o paciente não sente absolutamente nada, esse exame deixa de ter uma importância tão grande para a saúde desse paciente. A periodicidade. O exame de próstata deve ser feito de ano em ano. Olha aí, pessoal, por isso a mídia criou esse Novembro Azul para conscientizar vocês, homens, que ainda têm uma certa resistência quanto a esse exame preventivo de cuidar da saúde de vocês. Não é isso mesmo, doutor Elias? É verdade. E tem que se levar em consideração, sim, precisa ser feito. Nós não podemos deixar de ter saúde por conta de medo ou de preconceito, de críticas. A gente precisa cuidar do nosso corpo de acordo com o que é necessário. E o período é de uma vez por ano, não só no novembro, mas o ano inteiro. Tem que estar cuidando de todas as intercorrências que a gente vem a ter. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. O exame ginecológico para a mulher, ele é um exame cotidiano, né? E a mulher não sai falando para todo mundo, esse ano eu fui ao médico, fiz meus exames ginecológicos. Isso é uma coisa muito pessoal da mulher e ela não sai falando. A mesma coisa vocês, vai lá, façam os seus exames e não precisa, né? Nem ficar espalhando que fez o exame, né? Porque às vezes a pessoa se sente constrangida e não vai porque o outro vai perguntar. Então, a sua intimidade é para você. A saúde é para você. O cuidado é todo seu. Então, limite-se a fazer o seu tratamento preventivo e a cuidar da sua saúde sem preconceito. Saber que o corpo necessita de diagnóstico preventivo para a cura de qualquer doença, seja ela qual for. É muito saudável para o homem, saudável para a mulher. No entanto, a expectativa de vida, né, é alta quando se descobre no início. Não é isso, doutor Osmar? Com certeza. Essa questão que você está falando é muito importante, né? Por que os homens vivem menos do que as mulheres? Porque os homens são resistentes a fazer a avaliação periódica, né? Então, o homem tem que perder esse tabu.
ele tem que ser trabalhador, fortão, né, corajoso, ir lá trabalhar e fazer o que tem que fazer, mas na hora de ir no médico ele tem que ir também, tem que ter coragem de ir lá e fazer seus exames, né, porque senão ele vai cair na estatística, né, de as mulheres viver muito mais do que os homens, porque os homens não fazem os diagnósticos precoces, não faz os exames preventivos, né, ele é resistente, né, ele não vai ao médico. Então ele tem que ir ao médico para ele ter um diagnóstico precoce, né? E como você disse, por que falar para todo mundo que você vai fazer? Você vai lá, faz o exame, pronto, acabou. Você tem seu médico e aquela intimidade ficou ali, pronto. Não tem que sair espalhando para ninguém, né? É isso aí. Vou mandar um abraço aqui para o Bruno Nogueira. Ele diz que está assistindo o programa juntamente com toda a família. Para Maria José de Souza, para o Osmar Eustáquio, para a Suzy Luiz França, um abraço a todos aí, para a Mauritânia, para a Beatriz. Gente, muito obrigada, a gente fica muito feliz de ver todos vocês aqui com a gente. A Ana Márcia Aguiar, o Rubem Leocádio, que está aqui junto com a gente, nos prestigiando. Muito obrigado a todos. A presença de vocês é muito importante para que a gente continue fazendo esse programa. Vocês nos incentivam muito. Qualquer dúvida, pessoal, estou vendo aqui participação mais de mulheres. Chame aí seus irmãos, parentes, vizinhos. Compartilhem com eles, porque eu acho que esse tema é muito interessante. E não envolve só o homem não, né, doutor Osmar? Envolve a família, né? Porque se acontecer isso, um câncer de próstata no homem em casa, ele não atinge só o homem não, ele atinge a família. Com certeza. Aproveitar aqui e mandar um abraço para Maria José de Souza, que você está comentando, é minha irmã, certamente ela está assistindo, né? Acredito que a minha esposa também, a Cássia, deve estar assistindo. Acho que a Sharon também, você falou que ela está assistindo. A Sharon está aqui com tá? a gente. Então, um abraço para essa turma aí. Realmente, o câncer, quando você faz esse diagnóstico, não precisa ser necessariamente de próstata, isso vai ter um impacto muito grande, não só no paciente, mas na família também. Família. Né? Então a gente tem que ter, inclusive, um cuidado ao dar esse diagnóstico ao paciente, porque realmente o paciente assusta, né? E vai ter um impacto muito grande na família. Se esse tumor for descoberto no estágio precoce, esse paciente vai ser tratado e certamente ele terá menos sequelas, né? Se ele for descoberto no estágio mais avançado, vai ter mais sequelas e isso vai ter impacto em toda a família, com certeza. Então, o câncer de próstata tem cura. O câncer de próstata tem cura, sem dúvida, né? A gente começou conversando sobre como fazer o diagnóstico, né? A gente comentou sobre a importância do exame de sangue chamado PSA, que é muito importante, mas... e o toque retal, que é muito importante também, mas o exame que vai dar o diagnóstico é uma biópsia, né? Então, depois de feito o toque retal, feito o PSA, existindo uma suspeita de câncer de próstata, vai ser feita uma biópsia e essa biópsia vai dar um diagnóstico, né? O paciente tendo um diagnóstico, vai ser feito um outro procedimento que chama estadiamento, ou seja, eu tenho que saber até onde esse tumor vai. Ele está só na próstata? Ele pega outros órgãos ali perto da próstata ou ele está espalhado no corpo inteiro? Depois de feito esse estadiamento, aí eu vou propor o tratamento, né? Se o tumor está restrito ali à próstata, existe cura sim, através de cirurgia, através de radioterapia. Muito bem. Qual é o tratamento indicado para o câncer de próstata detectado precocemente? Se o tumor ele foi detectado precocemente, a gente tem que saber se ele é clinicamente significativo ou não, né? Mas vamos dizer que esse paciente então tem um câncer de próstata, né? Diagnosticado precocemente, que seja um tumor clinicamente significante. Basicamente, cirurgia, né? A retirada total da próstata e radioterapia. Seriam essas duas formas de estar curando esse paciente. Sim.
Antes, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente comentava de 2 tipos de câncer, né? De próstata, não é, doutor Elias? Isso, o câncer, aquele câncer que é altamente agressivo e o outro câncer que não é tão agressivo e fica ali por anos sem causar nenhum problema. Exatamente, é o câncer de próstata indolente, né? Esse câncer de próstata indolente, ele é mais comum em pacientes mais idosos, né? Depois dos 60 anos de idade. E esses casos de câncer, a gente tem que ter muito cuidado e fazer realmente esse diagnóstico. Por quê? Porque o tratamento do câncer de próstata vai trazer alguma sequela, né? Ficar sem a próstata pode ter algum problema, por exemplo, incontinência urinária, problemas na ereção, né? Hora que o paciente for ejacular, se ele fez a cirurgia de próstata, não vai sair nada, porque ele não tem o que produz, né? A próstata é que produz o sêmen, né? Então, se você tirou a próstata e as vesículas seminais, o paciente não tem sêmen para ejacular. Então, existem algumas sequelas. Então, se existe um câncer de próstata que não é clinicamente significativo, que é indolente, eu não preciso submeter o paciente a essas complicações, né? Então, o câncer de próstata sendo indolente, o médico chegando a essa conclusão, ele vai fazer um acompanhamento. Ele vai fazer exames de 6 em 6 meses, vai repetir a biópsia, vai repetir a tomografia, vai repetir a ressonância e vai acompanhando aquele caso. Se aquele tumor continua quieto ali, não está crescendo, vamos seguir na vigilância, vamos seguir numa conduta expectante. Muito bem. E aí a gente falando, né? A conversa vai surgindo e as dúvidas também vão surgindo. O homem, às vezes, é arredio nessa condição de procurar um tratamento preventivo de medo de descobrir, certo? E acho que o maior medo que o homem tem é medo de ficar impotente. O senhor escuta isso muito no consultório? A gente escuta muito isso, quer dizer, o paciente, ele às vezes ele vai fazer uma cirurgia de próstata que não causa impotência sexual, né? Mas ele às vezes ele recusa aquela cirurgia, mesmo que ela não cause problemas maiores para ele, ele recusa aquela cirurgia com medo de ter algum problema, porque essa situação, vamos dizer, procedimento cirúrgico na próstata e ficar impotente ou ter problemas, isso aí todo mundo, vamos dizer, tem esse conhecimento. Então, muitos homens recusam qualquer procedimento na próstata com medo de ter alguma sequela depois do tratamento. O maior medo é a impotência mesmo, né? Parabéns, muito obrigado a todos que estão aqui conosco. A Lauane está dando os parabéns para o senhor, tá? A Ivone Ribeiro está aqui com a gente, a Regina do Aurélio, a Maria Beatriz da Silva, o Roberto Carlos. Gente, muito obrigado por todos aqui com a gente fica muito feliz. A Maria Lúcia de Souza acabou de entrar. A alegria nossa é de poder falar com pessoas como o Dr. Osmar, de linguagem fácil, de fácil entendimento, que possa levar para você, nosso querido ouvinte, conhecimento e esclarecer as dúvidas de vocês. Não é isso, doutor Elias? É importantíssimo quando os profissionais da área de saúde se disponibilizam a estar com a gente, a estar falando de saúde de uma forma tão aberta, tão simples, para levar conhecimento também de forma simples para todos os públicos em todas as idades. Isso é muito importante mesmo. Doutor, quando o câncer já está mais avançado, o que fazer? Qual o tratamento? Muito boa a sua pergunta, né? Aproveitar e mandar um abraço para a Lauane, minha sobrinha querida, para a mãe dela também, que está acompanhando a gente. Bom, o câncer de próstata naquela situação que a gente falou, né? Aquele homem mais arisco, vamos dizer assim, aquele homem arredio que não vai fazer o exame de próstata. Aí depois, aos 70 anos de idade, ele fala, opa, eu preciso fazer o exame de próstata, né? Mas só que ele tinha que ter começado aos 45, aí ele chega lá aos 70. Aí ele chega lá pra gente com um PSA de 100, 150, né? Aí você faz o toque, a próstata dele é uma pedra, né?
Aí você faz o exame dos ossos, tem metástase em toda a coluna. Ou seja, ele foi, mas foi tarde, tá certo? O tumor é avançado. Não adianta eu tirar a próstata e deixar a metástase na coluna, né? Então, o câncer de próstata avançado, ele também tem tratamento, mas não tem cura, né? E o mais interessante é que alguém já ganhou o prêmio Nobel tratando o câncer de próstata avançada. Os autores descobriram que o hormônio masculino, a testosterona, ela não faz o câncer de próstata surgir, mas depois que ele está instalado, ela ajuda ele a crescer. Então, se eu privar o homem do hormônio masculino, o câncer vai regredir. Como que foi feito esse tratamento que gerou o Prêmio Nobel de Medicina? Castração. Foram retirados os testículos de homens com câncer de próstata avançado e o câncer regrediu. Então, o tratamento do câncer de próstata, depois que ele saiu da próstata, é baseado basicamente no bloqueio da ação da testosterona. Você tem que tirar o hormônio masculino de alguma forma, né? Então, para aqueles homens resistentes, né, se ele vier a ter um câncer, ele que não quis ir fazer o exame de ano em ano, né? Na época certa, depois ele descobre o câncer de próstata com 60, 65 anos de idade e acaba que o tratamento tem que ser a retirada dos testículos, né? Porque o melhor jeito da gente bloquear a ação da testosterona é tirar o órgão que produz a testosterona, é retirar os testículos. Então, né, de novo, para aquela pessoa resistente que não faz o exame de próstata, às vezes se ele fizer o exame de próstata, ele vai fazer um diagnóstico precoce, vai retirar a próstata e vai ficar curado. Se ele não fizer isso, pode ser que ele tenha que retirar os testículos e mesmo assim ele ainda não vai ficar curado, ainda pode morrer da doença, mesmo retirando os testículos. Mas respondendo a sua pergunta, o tratamento do câncer de próstata avançado é basicamente o bloqueio hormonal, é a retirada dos hormônios desse paciente, com medicamentos ou com cirurgia. É isso aí, pessoal, não adianta fugir, né? A realidade, nós temos que entender, né, que a saúde, os exames preventivos é o que pode nos salvar, né, diante de qualquer doença. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo, tá? Daqui a pouquinho o Vitrine Social volta com vocês mais uma vez. Estamos de volta com o programa Vitrine Social e Saúde. Queremos agradecer a todos que estão nos ouvindo. E vou aproveitar para fazer um apelo. Você, esposa, você, filha, você, filho, as pessoas que estão ao lado de um homem que por qualquer preconceito fala que não quer fazer esse exame, conversem. A família precisa conversar, precisa ajudar a vencer essas barreiras, precisa ajudar a salvar essa vida. Porque depois, na hora que ele adoecer e que ele estiver sofrendo em casa, vai todo mundo sofrer junto. E muitas vezes o homem fala, eu não vou, eu não quero, eu tenho medo. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Então é um apelo para a família, para as esposas principalmente. Cobrem dos seus maridos. Peça a eles que façam, para até segurança e manutenção da família. Doutora, ainda tem uma pergunta aí da live? Tem deixa eu só ver o nome aqui, o ouvinte, o Edivaldo, ele pergunta assim, existe algo para ser feito na prevenção do câncer de próstata? Edivaldo, boa tarde. Infelizmente não existe, né? O câncer de próstata, como a gente viu aqui nos dados, ele é muito relacionado com a idade. E você tem alguma coisa para fazer para não ficar idoso? Não tem o que fazer, né? E você, a questão da raça negra, que também é mais frequente, você tem alguma coisa para fazer, se você é negro, por exemplo, você não tem o que fazer, né? Já existiu alguns trabalhos usando selênio, usando substâncias derivadas do tomate, e no fim das contas essas substâncias não provaram nenhum efeito de diminuição da incidência e da prevalência do câncer de próstata. Então não existe como prevenir.
o que realmente existe, que funciona, chama-se diagnóstico precoce. Ou seja, vá ao médico e faça os exames. E mantendo, E é né? muito importante isso que o doutor Elias falou. Não é raro o paciente chega no consultório e eu pergunto para ele, e aí, seu fulano de tal, o senhor veio aqui por quê? Eu falo, não sei, minha mulher que marcou essa consulta, ela que deve saber o que ela... Aí, aí a mulher já entra, não, foi realmente eu que marquei a consulta e tal, ele não sente nada, ele está bem, mas ele precisa fazer o exame de próstata, né? E aí, essa questão da família é muito importante, realmente, a participação da família para, né, deixar esse paciente à vontade e fazê-lo com que ele venha ao médico e faça os seus exames, né? E lembrando, quando ele vai ao médico, o médico deve avaliar ele globalmente, não é só a próstata. Então ele vai lá pensando que vai fazer só o exame de próstata, mas o médico deverá avaliá-lo como um todo, né? Para ver se ele tem diabetes, para ver se ele é obeso, para ver se ele é hipertenso, para ver se ele está correndo o risco de ter um infarto, para ver se ele tem um câncer de intestino e para ver se ele também tem um câncer de próstata. Pessoal, e muitas vezes vocês homens ficam envergonhados. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, mulheres, também temos vergonha de ir no ginecologista. A gente fica também constrangida. Só que a gente vai por amor à família, por amor aos filhos e por amor à nossa própria vida. Porque a gente sabe e vê, né, o sofrimento de tantas outras aí através de um câncer de colo de útero, um câncer de mama. Por isso que a mulher mantém essa rotina, né? Não que a gente vá, que a gente não tem mais vergonha, não que a gente vá, que a gente não tem mais nenhum receio. Eu, pelo menos, sou assim. Eu me sinto receosa, eu tenho vergonha, mas eu tenho consciência de que eu tenho que ir, eu tenho que me cuidar, porque a minha saúde depende do meu cuidado para comigo mesmo. E assim a gente quer que vocês, homens, façam com vocês, né? Que vocês se cuidem, que vocês se preservem, porque a vida de vocês é importante para a família de vocês. E que vocês sejam essas pessoas, né? Que tenham o autocuidado consigo mesmo, que tenham esse amor próprio, o amor à vida de vocês. Que o homem, assim como a mulher, ele pode morrer a qualquer momento, né? Porque muitas vezes o homem acha que com ele nada acontece, né? Muitas vezes, doutor Osmar, a gente vê um acidente de trânsito, primeira coisa que as pessoas dizem, será que é mulher que estava lá dirigindo? Não, e a maioria das vezes é homem. Os acidentes mais graves são os homens, né? Então, aquele impacto maior que tem realmente na vida das famílias são os homens que causam. A morte masculina é muito maior, tanto na adolescência quanto na vida adulta, não é isso mesmo? Exatamente. Os jovens morrem, os meninos, os jovens morrem mais do que as meninas, né? Mais tiro, né? E depois a expectativa dos homens é menor do que a das mulheres. As mulheres se cuidam mais e têm uma expectativa de vida maior, né? Então, o homem tem que se cuidar sim. É verdade, a gente precisa dar atenção especial a isso. Doutor Osmar, eu fico pensando, os jovens às vezes brincam, né, que com essa questão do exame de próstata. E às vezes brinca assim, não, vou viver até tantos anos para não ter que fazer o exame. Então já põe aquela expectativa de vida. Muitas vezes entre eles se zoam. Aconteceu um caso, por exemplo, lá na escola do meu filho, que um professor estava zoando o outro porque o outro fez. E brincaram lá entre eles e criticaram. Isso ajuda, isso atrapalha? Como conscientizar esses meninos novos de que na hora que chegar a idade eles precisam fazer, que eles têm que se preocupar com isso? Como pode ser feito isso? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é o fundamental, né? Educação, né? Então eu acho que é a partir da educação que a gente vai melhorar a vida das pessoas. Então, as pessoas precisam saber, né? Por exemplo, essa doença, ela não tem prevenção,
né? O único jeito que tem é o diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce inclui fazer o exame de sangue, fazer o toque. Esse toque, ninguém vai deixar de ser homem porque fez um exame de toque, tá certo? Então, isso é simplesmente um exame físico, né? A mulher vai no ginecologista, faz o toque vaginal, o homem vai no urologista, vai no proctologista, e ele vai fazer um toque retal. Isso faz parte do exame físico, né? Da mesma forma que você mede a pressão, que você avalia os batimentos cardíacos, que você faz uma ausculta respiratória, que você palpa o abdômen, que você palpa o pênis, os testículos para ver se tem um câncer de testículo, você faz o exame de toque. Isso é simplesmente um exame físico, né? Então a pessoa não pode ter preconceito porque está sendo feito o exame físico, está sendo feito alguma coisa para cuidar da saúde dele. Então esse tabu tem que acabar. E ele vai acabar através da educação e da conscientização, né? As brincadeiras, essa zoação que você está dizendo, hoje em dia, quem é zoado? É aquele que não vai fazer o exame de próstata. Porque se ele não foi, por qual motivo, né? Ele tem medo? O que está acontecendo com ele? 90% dos homens vão, por que os outros 10% não vai? Qual que é o problema? Então, hoje em dia, essa zoação existe e ela é hoje muito mais no sentido de brincadeira mesmo. Não existe aquela zoação chata de ficar zoando, incomodando a pessoa, né? Existe uma brincadeira ali, as pessoas brincam, mas num clima tranquilo, e eu tenho a impressão que isso até ajuda. Eu acho que isso não atrapalha, porque é uma brincadeira saudável, não é uma coisa instigativa, chata, recorrente, frequente, repetitiva. É mais uma brincadeira ali e tal, ou eu já fiz, você já fez, você nunca fez, você tem medo? Você deve fazer também. E aquela pessoa vai, né? Não existe aquele tom chato de uma brincadeira chata, repetitiva. É mais uma brincadeira suave, leve, tranquilo, que eu acho que até ajuda. E isso vai fazendo com que as pessoas acordem, né, para a realidade. Às vezes aquele, né, ele nunca foi, aquele homem nunca foi, e um amigo foi e falou, não é nada demais, não, pode ir, né? Não vai deixar de ser homem por estar fazendo o exame de toque, né? E às vezes a pessoa tem a impressão de que vai mudar alguma coisa na vida dele, e o que vai mudar é que ele vai fazer um exame preventivo e cuidar da saúde. Muito obrigada aqui a Aparecida do Carmo, que está aqui com a gente na live. O Osmar Eustáquio está dando os parabéns para o senhor, doutor Osmar, falando que o senhor trabalhou bastante para chegar até aqui e que ele admira muito o senhor. A Cássia também está falando isso. O Éder Afonso aqui está dando parabéns para o senhor também, doutor Osmar, falando que o senhor é um motivo de orgulho da família. Olha só, hein, o pessoal se declarando para o senhor aí, hein, doutor Osmar? A Sebastiana Pimenta também entrou aqui com a gente na live. A gente gostaria muito de agradecer a todos vocês aqui presentes. E a gente sabe dessa importância desse momento, como diz o doutor Osmar, educativo, né? Eu acho que diante dessa problemática que o mundo está vivendo, a gente está começando a entender que o que vai fazer diferencial nas nossas vidas é a educação, seja na educação na escola, na educação do trânsito, na educação da saúde, né, doutor Osmar? E a gente fica muito feliz de ter o senhor aqui com a gente, compartilhando esse sonho da gente, que é levar um pouquinho mais para as pessoas que estão nos ouvindo. Não é isso, doutor Elias? É isso aí. Mas tem uma pergunta aqui, doutor Osmar, que essa eu acho que todos os homens estão esperando por ela. É possível reverter quadro de potência em pacientes submetidos a tratamento de câncer de próstata? Bom, excelente a pergunta, né? O homem quer saber como que vai ficar a vida sexual dele depois da cirurgia. Mas antes de responder isso, eu queria mandar um abraço para a dona Sebastiana, minha mãezinha querida, maravilhosa, com 79 anos de idade. Aproveitar e mandar um abraço, um beijo para minha esposa, Cássia Bom Tempo. Saber que ela tem que saber que eu amo ela muito. E família é tudo, né? Então, educação muito importante, família muito importante, a gente não pode perder esses pilares. Em relação à potência depois da cirurgia, veja bem, existe uma questão importante demais, né? Primeiro, para ter potência é preciso estar vivo.
né? Não tem como ter potência sexual estando morto. Verdade. Então eu preciso cuidar do câncer de próstata, né? Para mim continuar vivo. Estando vivo, depois da cirurgia, eu vou preocupar com a minha potência, mas primeiro eu tenho que estar vivo. Então eu tenho que cuidar do câncer para continuar vivo. E depois, a potência depois da cirurgia, sim, existem várias formas de tratamento, tá? Existem medicamentos que o paciente pode tomar por via oral, né? Existem medicamentos injetáveis no pênis, existe a prótese peniana. Mas existe uma coisa muito importante, voltando à educação, voltando ao diagnóstico precoce. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, o tumor está só na próstata, a gente consegue preservar os nervos, a gente consegue fazer a cirurgia e preserva os nervos que permite o pênis a ter uma ereção, tá? Então, quanto mais inicial é o tumor, maior é a possibilidade de a gente fazer uma cirurgia e preservar os nervos que faz o paciente ter ereção. De novo, a importância do diagnóstico precoce. Se o tumor está no começo, eu tiro a próstata do paciente, eu preservo os nervos da ereção e o paciente pode ter uma vida sexual, muitas vezes sem necessidade de medicamento nenhum, tá certo? Às vezes ele vai precisar de algum medicamento, às vezes ele vai precisar de um remédio injetável no pênis, ou às vezes ele vai precisar de uma prótese peniana. De toda forma, o que é importante? Existe como a gente ter uma vida sexual, ter ereção, né, depois de uma cirurgia de próstata. Muito bem, a gente fica muito feliz. E aqui o pessoal, o Rubem Leocádio, está falando que a gente tem que ter bis sobre esse assunto. Ele é muito jovem, né? E eu acho que eu entendo o pensamento dele de ter bis, da gente falar novamente desse assunto, porque os jovens ainda determinam, né? Nossa, eu vou chegar só até os 39, né? Isso foi a conversa, né, que a gente teve. Vou chegar só até aos 39 para não ter que passar por esse exame. Mas a gente quer levar educação, a gente quer levar conhecimento para as pessoas saberem que a vida dele tem muito mais valor do que simplesmente um exame, né, de toque, que não vai mudar a vida da pessoa. Pelo contrário, aliás, vai mudar a vida da pessoa, né? É prevenção e vai trazer muito mais saúde para a pessoa. Exatamente. Eu já fiz esse exame, né? Não gostei, mas fiz, tá certo? E vou repetir quando for necessário. De ano em ano eu vou fazer o meu exame de próstata, né? Eu vou ao urologista e faço o exame de próstata sem nenhum problema, sem nenhum preconceito. Então, se eu gosto de mim, né? Se eu gosto de mim, eu tenho que cuidar de mim. E se para cuidar de mim precisa fazer um exame desse, por que eu não vou fazer? Né? Eu quero a minha saúde, eu quero estar bem. Então, por que eu não vou fazer o exame? Eu vou fazer. Se é bom para mim, eu vou fazer. É verdade. Outra coisa que a gente tem que pensar também, nós somos pais. Nós queremos ver os nossos filhos crescendo, casando, tendo filhos e conhecer os nossos netos. Se não nos cuidarmos, isso não vai acontecer. Vai ter alguma intercorrência que vai impedir essa realização. Então isso é muito importante. Obrigada aqui, Elias. Vamos agradecer o pessoal que está aqui participando com a gente. O Rogério Amuí, dando os parabéns para o senhor, viu, doutor Osmar? A Cláudia Maria também agradecendo. A Sandra Noronha, o Fauzi, falando que essa palestra é muito interessante e necessária. A gente gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui e gostaríamos de contar com o senhor numa próxima vez para falar desse assunto que nunca vai, né, deixar de ser importante na vida das pessoas. A gente deixa um grande abraço para o senhor e as despedidas e as considerações. Eu gostaria de agradecer ao convite de vocês, né, dizer que estamos sempre à disposição, né, para esse assunto ou outros que seja dentro da nossa área de atuação, né. Agradecer muito aos meus amigos, aos meus familiares, à minha família, minhas irmãs, minha mãe, né, que estão aí, meus amigos, o Éder, o Rogério Amui, né, agradecer a todos e dizer que sem eles, meus amigos e minha família, com certeza eu não estaria aqui, tá certo? Estou à disposição de todos para qualquer dúvida no consultório também, os pacientes que precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Muito obrigada. E as considerações, doutor Elias?
quero agradecer o Dr. Osmar. Eu tive lá num momento de dificuldade com a pedrazinha nos rins. Fui muito bem atendido, já aproveitei, já fiz o meu exame de próstata também, já deixei tudo em dia. O ano que vem volto de novo. E agradeço muito o senhor ter disponibilizado esse tempo para estar aqui, que o nosso programa ele tem esse intuito de levar educação, conhecimento de saúde. E com certeza nós vamos incomodar o senhor de novo, trazer o senhor aqui de novo, porque nós temos outra questão como rins, como um monte de coisas importantes para falar e que nós vamos estar procurando o senhor para estar falando aqui. Obrigado, doutor. E pessoal, até sábado que vem, sábado nós estaremos com a doutora Márcia. Nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante e causa impacto na vida de todos. Nós vamos falar sobre o SUS. O que o SUS interfere nas nossas vidas, tá? E o que o SUS traz para nós, tá certo? Um forte abraço e até sábado que vem.